Bom dia, meus amores. Ei, professor. Hoje eu estou um pouco lento. Tomei ali Professor. uma vacina. Longe de mim reclamar, mas a bicha maltrata, viu? Ah, mas... Diga lá, meus Ei, professor. amores. Acho que tá travando. Tá travando? Certeza? Travando? A internet... Eu vi gravando. Ah, gravando. Ah, sim, gravando tá. Bom dia, Pedrão. Como é que tá, meu querido? Suave na nave? Você conhece o Pedro, gente? Meu monitor? Gente boa demais, rapaz. Não é não, Pedrão? Meus amores, essa semana é a primeira aula que eu dou para vocês, certo? Na remota? Estou enganado ou na segunda eu cheguei a entrar? É a primeira. Primeira, então perfeito. Deixa eu colocar aqui para vocês as anotações para a gente dar uma continuidadezinha. Lembra aqui desse material que a gente tem preenchido aqui? Sim. Então vamos lá então. Classificação dos fitos. Anotem aí. Aí quanto à umidade, vamos pro primeiro critério, né? Quanto à umidade. Vou anotando aí que eu depois explico para vocês, tá bom? Só colocar aqui uma... Esse tamanho tá bom? Sim. Então vamos botar aqui. Só um segundinho. Bota mais para cá. Lembra do oitavo ano, desses conceitos aqui? Lembrar eu lembro. Agora, saber especificar não. Anotem aí, gente. Dá um tempinho para vocês. Dá para ver desse tamanho que é atualmente? Fala. Ei, professor. Estou ouvindo? O senhor vai lançar isso aqui, né? Sim, todo final eu boto. Mas é bom anotar, viu, gente? Vocês não estão anotando na sequência, não? E aí você vai colocando as observações no caderno, Matheus. Deixa de preguiça. Tu tomou AstraZeneca também? Foi eu não, foi o João Guilherme, professor. O João Guilherme que é Foi preguiçoso, tu, Matheus, foi tu. Foi o João Guilherme. O Matheus tá em Estourou, branco. meu irmão. Foi o Matheus mesmo, foi o Matheus. Rapaz, professor. Rapaz, professor. Eu lá na aula presencial, eu vejo o caderno do Matheus tá branco, novinho. Novinho, né? Rapaz. Eita, conversa mentirosa, meu amigo. Ó, segunda-feira eu vou olhar o caderno do Matheus e do João. Vamos ver qual dos dois tem Pode mais olhar, anotação. pode olhar. Vou tirar a foto e vou postar aqui na próxima aula remota, tá bom? Ah, não, professor, meu caderno tá na casa da minha avó. Olha. Então vamos lá, meus amores, ó. Quanto à umidade, nós temos hidrófilas, higrófilas, e aqui você vai observar ó, que tem uma diferençazinha do hidro
certo? E daqui do higro, tá bom? Então, o que é uma espécie higrófila? É uma espécie aquática. Eu acho que o exemplo mais clássico que nós temos é a Vitória Régia. Todo mundo aqui já viu uma foto da Vitória Régia? Que é uma planta que desenvolve na Amazônia, dentro da água, parece uma folha bem grande assim sobre as águas. Ela é hidrófila, ou seja, porque ela é uma espécie que se desenvolve em ambientes aquáticos. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Ou é porque estão anotando? Estamos ouvindo. Entendi. Eu tô anotando, não sei o Matheus. Pronto, então vamos lá. A vegetação higrófila, gente, aí que você tem que ter um detalhezinho importante. Só um minutinho. Deixa eu só colocar aqui um detalhe importantíssimo. O senhor já postou esses slides aí? Os que já foram feitos? Toda aula eu posto no remoto, viu? Ah, tá certo, tá certo. Toda aula eu posto para você. Inclusive no final dessa aqui eu vou postar. Só que toda vez eu vou postando com acréscimo de informação, entendeu? Eu prefiro fazer um arquivo só do que fazer vários arquivos, entendeu? Fica melhor para vocês estudarem, depois imprimir. Nós vamos ter... Só um segundinho aqui. Nós vamos ter um detalhe importante, que é quando a gente vai trabalhar, gente, espécies higrófilas. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui. Saudades do quadro, mas acho que aqui vai dar certo. O que acontece? Da higrófila para a xerófila, reduz a umidade. Reduz a umidade, ou seja, se você observar a higrófila, ela se desenvolve em climas úmidos, certo? A tropófila, você vai ter uma estação chuvosa e outra seca, ou seja, é um clima semi-úmido, ele tem uma estação chuvosa e outra seca. E a xerófila é clima árido e semiárido. Então, se você observar, eu tenho a higrófila, que é de clima úmido, tenho a tropófila, que é intermediária, que se adapta à estação chuvosa e outra seca, e tenho a xerófila, que é de clima árido ou seco. Tudo bem? Ok? Tudo. Alguém sabe me dar um exemplo de uma espécie hidrófila? Aliás, hidrófila eu já dei que é a Vitória Régia, mas higrófila? Hidrófila ou higrófila? Hidrófila, o único que eu saberia dizer é a própria Vitória Régia. Hidrófila eu não lembro de nenhum, não. Pronto, então vamos lá. Hidrófila e higrófila. Hidrófila, você vai ter como característica principal higrófila a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é higrófila, está em clima úmido. Então, como é que a planta vai desenvolver? Você vai ter uma folha grande, uma folha esparsa. Você vai ter como característica principal uma espécie que vai ter que transpirar bastante, porque existe uma coisa chamada balanço hídrico, gente. Esse balanço hídrico tem a ver com a quantidade de água que você recebe com a quantidade de água que você perde. Então, como é que funciona isso? Se uma planta tem muita chuva no seu caule, ela precisa transpirar bastante. Então, você tem um equilíbrio aí entre uma coisa e outra. Ou seja, você vai ter que transpirar na mesma frequência de chuva que você recebe. Se, por acaso, a planta recebe muita chuva e ela não consegue transpirar, ela vai morrer. Então, é assim que ela vai se adaptando. Então, vocês vão percebendo já que eu já vou dando uma dica para vocês futuramente que uma espécie, por exemplo, de clima higrófilo, né, ou seja, de clima úmido, ela impreterivelmente transpira bastante. Tá bom? Ok? Deixa eu ver aqui a pergunta. Pode ser aguapé? Sim, pode sim ser aguapé. Só que no caso ela seria a hidrófila, né, Beatriz? Mas você colocou aquático, creio que você esteja se referindo a ela. Alguém saberia me dizer um exemplo de espécie tropófila? Pinheiro. Pinheiro, deixa eu ver. O pinheiro, gente, que a gente tem, está em clima temperado ou na transição, Matheus. E aí não é clima com a estação chuvosa e outra seca. Normalmente em climas temperados chove igual o ano todo. Então não pode ser uma vegetação que se adapta na estação chuvosa e outra seca.
O exemplo mais clássico que nós temos, gente, é uma dica que eu dou para vocês. Quando falar de tropófila, já pensa em clima tropical. Por quê? Você vai ter um clima que se adapta à estação chuvosa e outra seca, porque o clima tropical tem como característica principal ter verão chuvoso e inverno seco. Então, a vegetação tropófila, ela vai se adaptar a uma estação chuvosa e uma seca. E no Brasil, qual é a vegetação predominante do Cerrado? São aquelas árvores todas tortas, aqueles negócios lá e aquelas graminhas. Pessoal, qual é a vegetação predominante do tropical no Brasil? Pensa um pouquinho aí, eu sei que vocês sabem. Alguém sabe? Onde é que eu tenho um clima tropical no Brasil? Em que parte do Brasil? Mata Atlântica. Pronto, isso é errado. Porque a Mata Atlântica não é clima tropical, gente. É clima tropical úmido. Certo? Tropical úmido. Então você vai ter um clima tropical úmido, que é um clima semelhante ao da Amazônia, né? Mas é tropical porque ele vai ter um período mais chuvoso e outro seco. E a Amazônia não vai ter uma estação tanto tempo seco, né? Você vai ter como predominância chuvas em 9 meses e seco em apenas 3 meses, tá bom? Continuando aqui, eu poderia citar como exemplo das tropófilas o caso do clima tropical e cerrados, ou as savanas africanas. Por quê? Você tem um período chuvoso, que é o verão. Na estação seca, elas perdem as folhas para evitar a transpiração. E isso faz com que ela consiga sobreviver nesse período, de maneira mais tranquila. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Continuando aqui, nós vamos ter espécies, né, xerófilas que são de climas áridos. Um exemplo de uma espécie xerófila. Mandacaru. Oi? Cacto. Sim, cactos, cactáceas com espinhos, com palmas, né, com técnicas de armazenamento, tudo isso. A mata de cocais ela é uma vegetação que a gente chama, Beatriz, deixa eu te colocar aqui o termo. No chat. Tá vendo esses termos aqui, ó? Ecótono ou área de transição? Sim, em biologia 2 a gente já trabalhou essa área de ecótono. Pronto. O ecótono tem a ver com a transição vegetacional. Então, se você pega a mata de cocais que fica aqui na região de Teresina, ela é uma transição entre a floresta amazônica, entre o cerrado e a caatinga. Então, você vai ter uma transição de tal maneira que você não vai ter uma predominância de um aspecto ou de outro, é uma mistura na realidade. Na geografia, como a geografia é a ciência que estuda o espaço, a gente prefere o uso da expressão áreas de transição. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tranquilidade. Então vamos lá. Continuando aqui a nossa análise, nós vamos ter, portanto, só um segundinho, um outro critério. Alguma pergunta sobre esse primeiro critério aqui, da classificação? Eu estou dizendo logo esses termos que a gente vai passar a caracterizar clima e vegetação, e aí eles ficam muito repetitivos, então eu prefiro logo falar de todos, porque fica mais fácil, entendeu? Então não tem que repetir toda vez, xerófila e tal. Podemos ir para o próximo? Então vamos lá. Quanto à permanência das folhas. Quanto à permanência das folhas, só botar aqui. Nós temos quanto à permanência das folhas, caducifólio, que são plantas que perdem as folhas nas estações frias ou secas.
Caducifólias. O outro termo que eu dou para ela, decíduas. Caducifólia ou decíduas. Plantas que perdem as folhas nas estações frias ou secas. E a perennifólia. Olha a dica importante. Você lembra o que é um rio perene? Sim, é aquele que mantém as suas águas durante todo o ano. Uma vegetação perennifólia é aquela que vai ter folhas em todas as estações. Tá certo? Professor, eu posso dizer que é uma folha que não cai? É uma planta que tem folhas que não caem? Não. Sabe por quê, gente? A Amazônia, ela é perennifólia, mas assim ainda tem folhas que caem em todas as estações. Entendeu? O problema é que toda planta perde folhas. Só que no caso da perennifólia, ela consegue se manter com folhas em todas as estações. Ela consegue se manter, mesmo caindo folhas, porque aí vai produzir o humus que decompõe e dá origem à formação então de solos mais férteis e tudo mais. Então vai ter como característica principal, né, uma ideia principal, vai formar o humus, mas vai ter em todas as estações as folhas. Pois não, Matheus? Matheus? Peguei sem querer, professor, foi mal. Ah, de boa. Caducifólias ou decíduas. Agora vamos lá. A caducifólia decida, você vai ter que estar atento aqui à estação fria e à estação seca. Por quê, professor? No caso da tropófila, lembra qual foi o exemplo que eu dei de tropófila? Vocês lembram qual é o exemplo que eu dei de tropófila? Floresta temperada. Não, a toperada não é tropófila. Tropófila é temperado o clima, como é que pode ser tropófila? Tropófila é clima tropical. Qual é o exemplo que eu dei de floresta tropófila, gente? Agora há pouco tempo. Tropófila se adapta à estação chuvosa e seca, cerrado. Então, no caso dos cerrados, você tem uma estação chuvosa e outra seca. Normalmente, chove no verão e é seco no inverno. Então, você vai ter essas duas perspectivas. O verão é chuvoso e o inverno é seco. Partindo desse princípio, durante o verão, as folhas desenvolvem, elas crescem, mas no inverno, o que acontece? Quando vem um período seco, então as plantas elas normalmente perdem parte das folhas. Por quê? Por que a planta, no período seco, ela tende a perder suas folhas? Evitar a transpiração em excesso. Sim, evitar a transpiração. Então ela mantém um equilíbrio, né? Porque como ela tem pouca folha, ela vai ter um período, aliás, pouca chuva, ela vai ter um período de adaptação. Se você olhar para essa vegetação aqui da Frei Serafim, ela é uma vegetação interessante no sentido de que ela traz uma característica de perder parte das folhas. E elas, você pode observar que elas estão um pouquinho amarelinhas, porque é justamente uma indicação de envelhecimento da folha. E aí, à medida que isso vai acontecendo, as folhas vão perdendo, vão perdendo, vão perdendo, e aí, consequentemente, você vai ter uma espécie caducifólia, ou seja, que vai perder as folhas na estação seca, né? Para o quê, professor? Para não transpirar. Basicamente isso, tá? E aí, no período das chuvas, com a maior quantidade de chuvas que você vai tendo o aumento da precipitação e, consequentemente, as folhas vão se tornando cada vez mais expressivas. No outro caso aqui, na estação fria, é um exemplo da floresta temperada, Matheus. Por quê? A floresta temperada, ela chove igual o ano todo. Gente, olha, se você não anotou isso ainda, anote que isso é muito importante. Porque eu já falei isso aqui, não foi só uma vez. Os climas das zonas tropicais, eles normalmente têm uma estação chuvosa e outra seca. Verão chuvoso e inverno seco, certo? São as duas perspectivas. E o fator diferenciador de estação nada mais é do que a umidade. Então, aqui em Teresina, a gente diferencia estação com verão chuvoso e inverno seco. Uma estação chuvosa e outra seca. Do ponto de vista de clima temperado e subtropical, que você tem 4 estações bem definidas, chove igual o ano inteiro. Igual o ano inteiro. Então, você não vai ter uma diferença, né, vamos assim dizer, você não vai ter uma diferença do ponto de vista de umidade. Qual é o fator diferenciador no clima temperado? Lembra que eu já falei?
Porque você tem 4 estações bem definidas. A temperatura? Temperatura. Por isso que, no caso do clima temperado, você vai ter, durante a primavera, o nascimento, né, das folhinhas, desenvolve no verão com as chuvas, aí no outono as folhas envelhecem, caem para passar o inverno sem folhas, que é a estação fria. E em alguns casos, você tem a perca das folhas, e a perca das folhas faz com que você, né, não tenha a queima da planta, né? Porque quando vai nevar, o gelo ia acumular na folha e ia dar problema. Então ela vai perder as folhas como estratégia. Então percebe que existe um ciclo aí. Nascimento na primavera, desenvolvimento no verão, perca das folhas durante o outono e seca no inverno. Aí você vai tendo a queda das folhas, consequentemente, você vai ter o inverno sem, né, nenhuma folha para você conseguir passar pela estação fria. Fui claro, meus amores? E quanto à taiga mesmo, que se eu não me lembro, ela era perennifolia. A taiga ela é perennifólia, porque no caso da taiga, ela é aciculifoliada, ou seja, ela tem uma folha fina. Então, mesmo que neve, o formato do cone das copas e da folha, o gelo não acumula na folha, então não vai queimar. Então, permite-se que você tenha uma vegetação com neve e gelo, mas que não acumule na folha para gerar a queima dela. Tudo bem? Ok? Ok. Pronto, então vamos lá. Deixa eu botar aqui a letra C, voltar aqui, só um segundinho aqui. No caso da terceira característica, vamos lá, quanto à permanência, quanto às características do tamanho da folha. Seria, portanto, latifoliada e possui folhas grandes e esparsas. Conhece uma espécie que tem folhas grandes e esparsas? Seria A bananeira. Bananeira é o caso mais clássico, né? Aciculifoliada. E aqui é a característica da taiga, tá? Plantas com folhas finas e pontiagudas. E vou botar aqui um outro exemplo, né? Existem várias características, tá, gente? Eu estou botando, na verdade, só as que eu vou usar mais. Coriáceas. Quanto às características, tamanho das folhas e... Vamos lá. Latifoliada, gente, possui folhas grandes e esparsas. É o caso da bananeira. Mas, por exemplo, existem biomas, como é o caso da Amazônia, que vai ter um predomínio de folhas grandes e esparsas. E aqui já dá para a gente fazer algumas correlações. Se eu estou num ambiente muito úmido de clima equatorial, você vai ter como característica predominante aí uma folha grande. Por quê, professor? Olha, se a Amazônia tem chuvas todo dia e os índices pluviométricos são 4 vezes mais do que tem em Teresina, a planta vai precisar transpirar o suficiente para ter um equilíbrio térmico, olha, um equilíbrio hidrométrico, né? Porque a quantidade de chuva que ela recebe, ela tem que perder na mesma proporção. Porque se ela não perder na mesma proporção, ela vai ter problemas, né, para conseguir sobreviver. Ela vai ter, né, uma configuração em que ela vai morrer afogada. Então, ela vai ter que ter chuva e transpirar da mesma forma para ter o equilíbrio. Por outro lado,
Então, por exemplo, todas essas relações dessas três características, que é a latifoliadas, as circunfoliadas e a coriáceas, tem a ver também com, por exemplo, a umidade do local. Tipo, a latifoliadas tem que ser grande para conseguir suportar o grande volume da água. As circunfoliadas é como se fosse, tipo, Exatamente. para facilitar que a água meio que coise, tipo, sair, por isso que é pontiaguda. A coriáceas, por elas ter uma textura de couro, é para meio que facilitar a folha agarrar a água, né? De certa forma, sim, esse é o caminho, né? Esse tipo de pensamento. Porque a planta ela vai se adaptar de acordo com o bioma que ela está. Da mesma forma que o seu ambiente é seco, Amanda, ele não vai poder ter folhas em todas as estações. Entendem por quê? Porque se a planta tiver folhas em todas as estações, ela vai perder a umidade, né, Amanda? É Uhum. isso que você ia colocar? E aí, com o resultado disso, você vai ter uma planta com uma transpiração elevada, porém com índice pluviométrico baixo, tá? Vamos lá, então. Quanto à umidade, ok. Quanto às características do tamanho das folhas. E vamos botar aqui quanto ao porte. Você sabe o que é porte? É o Tamanho da tamanho. planta, né? Isso. Aí nós vamos ter espécies herbáceas, arbustiva e arbóreas. Vou colocar aqui, só um segundinho. Você vai ter aqui herbáceas, arbustivas e arbóreas. O que é uma espécie herbácea? Já viu esse termo aqui? Plantas rasteiras, também a gente chama de gramíneas, né? Ou de campos. A expressão campo sempre vai indicar vegetação rasteira. Plantas medianas e plantas altas. Professor, até existe na literatura um valor que você possa mensurar o que é herbáceo, o que é elevado? Não existe, gente. Não existe na literatura nenhum valor mensurável para indicar até aqui é herbáceo, até aqui não é. Até porque as plantas, vocês têm que concordar, elas não têm esse perfil de manter-se, por exemplo, um perfil intermediário. Ou ela é grande, ou ela é média, ou ela é alta. Né, nesses casos aí. Então não vai ter como ela manter esse valor intermediário. Né? Ou seja, ou ela vai ser rasteira, ou ela vai ser média, ou vai ser alta. Eu diria que a gramínea ela pode variar até uns 30 centímetros, né? Porque você vai ter aquela gramínea um pouco mais alta. Mas não existe na literatura esses valores. Tá? A arbusta é aquela mediana de 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, e a arbórea acima disso, né? Como é o caso das temperadas, florestas equatoriais que predominam. Tudo bem? Alguma pergunta, meus amores? Não, professor. Vamos fazer aqui uma questão para findar a aula, só um segundinho, deixa eu localizar aqui. Já compartilho com vocês a tela enquanto vocês anotam aí. Um segundo. Do capítulo 6, tá, gente? Página 54. Localizaram aí? 54, viu? Quem tiver com a apostila aí, já abre aí na questão 54. Aliás, deixa eu só olhar aqui a página direitinho. 54 mesmo a página. É porque na plataforma aqui eu tô vendo, mas é porque a sequência das páginas é diferente. São 34 páginas para esse capítulo. Deixa eu voltar aqui. Compartilhando então a questão. Só um segundinho.
Pronto. Alguém lê para mim, por favor, questão 6, da Unicamp? Ok? Ok. As caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também, em certo modo, na luta. Armam-se para o combate, agridem, traçam-se impenetráveis ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multivias para o matuto que ali nasceu e cresceu. No texto, as caatingas são apresentadas como aliados do sertanejo. Essa vegetação está associada a locais com a evaporação potencial é maior que a transpiração real durante praticamente todo o ano, gerando grande déficit hídrico, o que resulta em uma vegetação espinhenta e sem folhas a maior parte do ano. Locais onde raramente chove, o que determina uma vegetação que em nenhuma época do ano apresenta folhas verdes e que nasce em solos pouco desenvolvidos e férteis, locais secos durante 6 meses por ano, o que permite a presença da vegetação com folhas durante a maior parte do ano. Embora todas as folhas caiam no período da seca, locais com a precipitação maior do que a transpiração potencial, o que determina um ambiente quase que permanentemente seco ao longo do ano, com poucos dias em que a vegetação apresenta folhas verdes. E aí, o que vocês marcariam? Letra A. Letra A? Então vamos começar aqui pela letra D, né? Oi. O que é evapotranspiração real mesmo? Então vamos lá. Vocês lembram quando eu estava dando aula de solos, eu falei para vocês, eu mostrei para vocês um gráfico que tinha lá a variação da vegetação de acordo com a latitude, que a gente estava falando lá nos solos, que os solos eram mais profundos na zona tropical, porque eram quentes e úmidos. Então quanto mais quente e úmido o clima é, mais profundo o solo é. E aí nós vimos que 30 graus norte, 30 graus sul, você tem solos rasos, que são solos desérticos, tipo intemperismo é físico. E nas zonas temperadas você tem solos medianos. Na zona glacial, que é intemperismo físico, solos rasos. E lá tinha um gráfico de evaporação potencial. E aí eu falei assim, olha, vocês estão vendo que a evaporação potencial ela é maior nas regiões de 30 graus norte, 30 graus sul, do que na linha do Equador. E eu perguntei por quê, não sei se vocês lembram disso. Lembra desse gráfico? Foi inclusive tema do Enem. Vocês lembram? Lembro do gráfico, agora não lembro da explicação. Pronto. O que acontece é que existe uma relação de balanço hídrico, que é a quantidade de chuvas que eu recebo com a quantidade de chuvas que eu perco. A Amazônia chove bastante, né? Basicamente 4 vezes que chove Teresina, como eu falei para vocês, de 3.000 a 4.000 milímetros, né? Teresina chove de 1.000 a 1.200. Como você vai ter uma chuva aí de 3 a 4.000 milímetros, você vai ter chuvas muito intensas durante todo o ano. Quando a chuva cai no solo, parte dela vai ser, né, absorvida, vai para o aquífero, parte vai ser absorvida pelas plantas e retorna para a atmosfera através da evaporação da água transpirada, que é o que a gente chama de evapotranspiração. Só que quando a gente vai fazer o balanço hídrico, a Amazônia ela recebe mais água do que perde. Então ela vai ter uma evaporação potencial no balanço hídrico menor. Já o semiárido evapora mais do que perde. Evapora mais do que eles recebem. Então você vai ter um déficit hídrico. E quando você tem um déficit hídrico, se vocês lembram da balança comercial, exportação e importação, quando eu exporto mais do que eu importo, nós vamos ter na exportação maior do que a importação, você vai ter um superávit. Quando você importa mais, você compra mais do que exporta, aí você tem um déficit. Da mesma forma é com respeito às chuvas. Você tem a chuva que cai e o que você perde. Quando você recebe mais águas do que perde, você vai ter um superávit hídrico. Agora, se você perde mais água do que você recebe na evaporação e na evapotranspiração, aí você vai ter um déficit hídrico. Então, no semiárido, a evaporação potencial é mais alta
porque existe déficit hídrico, ou seja, eles perdem mais água do que eles recebem durante o ano. Tá claro aí, gente? Sim. Entendeu, André? Quem foi que foi me perguntado sobre essa questão da evaporação potencial? Era eu, mas eu já entendi. Deu certo, tio. Obrigada. Tá. Então, o João Marcelo e a Beatriz disseram que é a letra A e outra pessoa também falou letra A. Concordam? Concordo. Então, vamos lá. Localização com a precipitação maior do que a evaporação potencial, evapotranspiração potencial, o que determina. No caso, como ele está falando do sertão, né, e da caatinga, então aqui você não vai ter, nesse formato aqui, uma evaporação potencial alta, entendeu? E determina um ambiente permanente seco, ou seja, aqui, nesse caso, a precipitação não é maior, ela é menor. Locais secos durante 6 meses por ano, não, na verdade chega a 9 meses por ano, tá bom? São apenas 3 meses chuvosos. Os locais onde raramente chove, que determina a vegetação em nenhuma época do ano verde. Na verdade, quando chove 3 a 4 meses, ela fica verde sim, tá? Então, resposta letra A, né? Eu já expliquei isso aqui para você. Tudo bem? Ficou claro, gente, para vocês? Tá bom? Vocês estão... A irmã tá falando aqui no áudio, vocês não estão ouvindo não, né? A gente consegue ouvir, entender outra história. Deixa eu ver aqui se eu... Melhor assim? Ela vai colocar uma música aqui para vocês. Deixa eu ver aí, galera. Vocês conseguem ouvir? Não, né? Como é que é, Amanda? Ah, é. Deixa eu ver bem aqui. Sexto dia da nossa doutrina. Tá ouvindo? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurado quem reza, porque a oração transforma o coração. Melhor no seu ouvido mesmo, porque agora o barulho tá bem maior. Pois eu vou fechar aqui a reunião, tá bom, gente? Porque ela tá falando aqui do lado. Mas eu queria pedir vocês lessem o capítulo e fizessem as questões de vegetação. E a próxima aula a gente vai começar a caracterização e já vou fazendo questões simultaneamente, tá bom? Hoje à tarde eu vou disponibilizar na plataforma os organogramas daqueles conteúdos, tá bom? Que eu falei para vocês. Os organogramas dos conteúdos do início do ano até agora. Pois tchau, gente. Boa tarde para vocês. E essa respiração espiritual não requer nenhuma forma particular, porque foi